Olá, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula do curso de Metodologia do Ensino de História e Geografia com a disciplina Fundamentação Teórica do Ensino de História e Geografia. Eu sou a professora Cristiane Parente. Estamos aqui para mais uma aula, hoje com o tema As imagens na sala de aula. Produção de conteúdo visual no ensino de História e Geografia local. Nós vamos ver a imagem como fonte histórica e geográfica. Nós sabemos o quanto é importante o uso de imagem nas nossas aulas. E Kripa e Lastória vão dizer que no ensino de história, o uso da imagem ele veio galgando o seu caminho passos atrás da utilização da mesma na historiografia e outros campos do saber. Ou seja, a utilização da imagem já existia, tá? Porém, passou-se a se dar uma importância maior à utilização dessa imagem nas aulas, tanto de história como de geografia. E em geografia já havia o uso de representações pela imagem por conta da transposição do tridimensional para o bidimensional, o que ocorre na linguagem cartográfica, como é relatado em artigos sobre geografia, tá? O uso da imagem nas aulas de geografia já era muito utilizado, por conta que não tem como se ensinar geografia sem estar utilizando-se de um mapa, né? Isso é a realidade. E apesar da imagem estar no cotidiano de jovens e adultos, principalmente por meio de recursos tecnológicos, pouco da linguagem é utilizado na escola. Segundo Barros, se constatou, né, que o estudo com professores de história na cidade de São Paulo mostrou-se que havia um conflito entre estudantes e ensino formal, que esse uso dessa imagem pouco se era utilizado. E isso fazia com que as aulas ficassem menos atrativas, tá? Porque você só falar e não ter o uso da imagem para que esse aluno possa acompanhar realmente fatos, realmente localidades, de uma forma geral. O uso da imagem, ele vai sim abrilhantar mais o que o professor está comentando, né, sobre o assunto. E tanto a prova disso que os nossos livros didáticos, eles sempre vêm com imagens, tanto nos de geografia como nos de história. E sempre tem atividades também comentadas, utilizando-se de imagens. Então dá para a gente ver o quanto a utilização dessa imagem é importante para as nossas aulas, tá? As imagens tecnológicas, elas estão muito presentes no cotidiano do aluno. Isso é óbvio, é a realidade, principalmente nos nossos tempos atuais. Tempos esses que nós estamos numa pandemia, que saímos de aulas online e que a apresentação de imagens via internet, né, pelas aulas pelo Meet e outras plataformas existentes, fez com que nós, professores, utilizávamos bastante de imagens, até mesmo para deixar os nossos slides mais atrativos, né, as nossas aulas mais interativas. E visto que o nosso aluno, ele realmente está inserido em um meio, tá, dentro da internet, onde ele vai estar também vendo filmes, jogos, e tudo isso são produções através de imagens. E isso está muito presente na vida das crianças e dos adolescentes dos dias atuais. Então, assim, as nossas aulas ficam mais prazerosas se contidas as imagens, tá? Sendo que até os modelos mais simples têm a capacidade de tirar fotografias e produzir vídeos de curta duração, o que significa, gente, esses nossos alunos possuem câmeras fotográficas digitais ou até mesmo aparelhos telefônicos, dos mais simples até os mais tecnológicos, e eles têm um poder de produção de imagens e tanto de fotografias como de vídeos, tá? Até mesmo para postarem em suas redes sociais, que fazem com que eles se mobilizem em utilizar-se desse meio, né, que são as imagens. Então, para vocês verem o quanto está presente nos dias atuais. Então, esses jovens, eles produzem muitas vezes e divulgam essas imagens nas redes sociais, sim. Isso é diariamente o que eles fazem, tá? Utilizam-se das tecnologias, esses registros visuais, eles estão relacionados
também ao passado, quando utilizam-se lá nas redes sociais os TBTs, né? Então isso acaba estabelecendo um diálogo muito pertinente também com o ensino de história, tá? Uma imagem que a gente pode estar analisando, mas que por trás dessa imagem tem realmente uma história verídica, uma história real, e não aquilo que você só visualiza, que você vê e você diz, foi isso. Não, a imagem ela tem que ter sim, por trás dela toda uma história verídica, todo um aparato que dê veracidade ao que a imagem está sendo produzida, tá? Então, o uso das evidências visuais é um tema controvertido, mas não podemos deixar de discuti-los. Por que isso? Porque as imagens elas podem reforçar preconceitos e também trazer informações equivocadas de época no passado, posto que não foram produzidas para serem documentos históricos e que refletem a visão do mundo de um determinado momento histórico em um lugar. Vejam só, o uso da imagem é muito importante, mas a gente tem que sempre por trás dessa imagem ter um contexto histórico a respeito da imagem, tá? Porque senão qualquer um que venha visualizar vai dar o seu ponto de vista, tá? Daquela imagem, daquela foto, daquele vídeo. Então é muito importante que realmente se tenha uma história a ser contada a respeito dessa imagem que está sendo utilizada. Então, muitos foram feitos como propagandas de governo. Então, a gente vai encontrar, gente, imagens, principalmente no nosso livro de história, imagens que foram feitas, que foram encomendadas por propagandas de governos na época, por governadores, por presidentes, né? Para que demonstrasse algo daquele seu tempo, tá? Mas a gente tem que ter cuidado que muitas vezes essas imagens, quando são encomendadas, elas não vão nos passar uma veracidade. Então, Burker, ele diz, né, e reforça a ideia que a imagem não pode ser usada por si só. Ela deve ser embasada no escrito e necessita ser posta no seu contexto. E assim como ocorre nos textos, deve ser lida nas entrelinhas. Tá? Então, olha só, Burke, ele vai afirmar que o uso da imagem é importante, mas ele deve ser associado a um texto, que deve ser embasado no que está nas entrelinhas. Não podemos analisar uma imagem só pela imagem, nós temos que saber o que tem por trás dessa imagem de fonte histórica, ok? As imagens na geografia. Eu já falei que para a geografia já era mais comum a utilização de imagens por conta dos mapas, né, que sempre existiram, eles sempre foram importantes e eles nos trazem realmente um rumo para poder realmente aprender a geografia, aprender a se localizar, ok? Para finalizar, eu ressalto o quanto é importante o uso da imagem nas aulas de História e Geografia, que bem utilizado esse recurso e seus benefícios são eficazes, tá? Fica a dica do uso das imagens de História e Geografia nas nossas aulas de História e também Geografia. Um forte abraço e tudo de bom para vocês!